Senhor presidente, nobres pares, antes de mais nada, vereador Wagner Petrini, parabéns pelo casamento com a senhora Josi Varelli no sábado. Bênçãos, que essa união seja duradoura, né? E que mais um casal faça diferença na nossa sociedade. Parabéns, um abraço na esposa, prazer tê-lo aqui conosco no plenário. Senhor presidente, eu tenho primeiro que agradecer ao vereador Flávio Cassina pela cedência do espaço. Amanhã eu tenho direito também no grande expediente, Vossa Excelência também já se sinta contemplado, que será vosso o expediente de amanhã. Eu tenho dois assuntos para falar. O primeiro é dizer que até de uma forma regimental, ontem eu fui representar a Câmara de Vereadores no 3º Grupo de Artilharia Antiaérea, na Guarnição Federal de Caxias do Sul. Foi dia 19 de novembro, dia da bandeira. A bandeira que é um dos nossos símbolos pátrios, são 4, tenho certeza que todos nós sabemos, que é o hino nacional, que são as armas nacionais, que é o selo nacional e a bandeira. E fiquei muito feliz, porque é uma solenidade feita ao meio-dia. Por que ao meio-dia? Porque é onde a incidência dos raios solares tem mais frequência sobre a bandeira, né? Onde é feita, por exemplo, a incineração pelo praça mais antigo da unidade, as bandeiras que ficam inservíveis de várias instituições. Então, simbolicamente, é queimada naquele momento. E a bandeira, ela é hasteada daí e pelo comandante do 3º Grupo, que foi o Coronel Moraes, que foi muito feliz na sua fala, porque a bandeira para nós, e a bandeira do Brasil, nunca foi derrotada em combate. É uma bandeira que tem todo um simbolismo, inclusive religioso, por toda a sua mística ali colocada. A bandeira, para nós, enquanto nação, a simbologia dela é a agregação dos interesses individuais num só comum, que é no caso da nação. Então, ela é uma síntese do que verdadeiramente todos nós, brasileiros de todas as etnias, representam para o Brasil. É um símbolo, é uma síntese. A antítese disso é o diabolos, que vem de divisão, de demônio, vereador, das coisas que não agregam, né? Então, por que eu digo isso? Porque hoje eu vou falar de um assunto também, que se nós tivéssemos a noção do princípio em que a bandeira tem para o Brasil, nós não teríamos que hoje, por exemplo, estar falando do 20 de novembro, que é uma coisa, é uma mazela na sociedade que não agrega em situação nenhuma. Mas Maria Genesi, presidente do Conselho Municipal da Comunidade Negra que está aqui, é necessário que façamos hoje, no 20 de novembro, uma grande reflexão sobre o que essa data verdadeiramente representa para todos nós. Ali, com a bandeira, tem a representatividade dos 27 estrelas, 26 estados, 1 do Distrito Federal, trazendo para nós a união de todos os povos que trazem a composição do Brasil, índios, negros, todas as instituições. Isso que nós temos que celebrar, e é isso, e que talvez ali atrás Martin Luther King, vou parafrasear ele, quando ele dizia que ele tinha um sonho, e o sonho de ver seus filhos julgados pela sua personalidade e nunca pela cor de sua pele. Muitas pessoas, inclusive também nós vamos abordar hoje, em segunda discussão, e já agradeço à presidência, o Novembro Negro, que dizem por que nós trazemos isso em discussão. Não existe, não é verdade. O preconceito, ele existe sim, e aqui no Brasil, infelizmente, de uma forma muito velada. Mas existe. E sempre qualquer fala que se faça aqui, de minha parte, é para munir todas as pessoas que não têm preconceito e que avalizam as outras pela sua capacidade e pelos seus interesses a partir das oportunidades que lhes são colocadas. Esse é o ideal. Pois bem, como esse ideal não existe, infelizmente, e que talvez lá na frente nossos netos possam comemorar a Semana da Cultura Negra, nós temos que vir e colocar novamente essa situação. A data procura também, a de hoje, homenagear uma figura histórica de extrema importância e que denota a necessidade de pluralizar os nossos heróis. Zumbi dos Palmares.
é uma das mais relevantes histórias de nossas repúblicas. Um Dia Nacional voltado para esta luta nos faz lembrar e reiterar a cada ano que a história no Brasil não foi construída somente por portugueses e europeus. A cultura negra foi referência na construção da identidade brasileira, com aspectos que influenciaram o campo da linguística, da culinária, da música, entre outros. Nossa maior riqueza vem exatamente dessa miscigenação, que, com todas as dificuldades, conseguiu manter um país diverso, criativo e conhecido pela generosidade e hospitalidade de seu povo. A simbologia da data não é necessariamente uma festa de comemoração. É importante para fazer uma reflexão sobre qual o lugar que hoje o negro ocupa no mercado de trabalho, na universidade, enfim, em toda a situação de avanço na luta negra, vereadora Denise Pessoa. Tanto que é só nós observarmos. Se nós não fizermos ouvidos moucos ou olhares fechados, nós vamos verificar que é exatamente isso que está acontecendo. Com o intuito que haja um período específico para reflexão, apresentamos também, e é esse o convite que fiz à presidente do Comune, que está aqui, a Maria Genesi, desde as 8 horas da manhã, apresentamos nessa casa o projeto de resolução que institui o Novembro Negro. Com a aprovação desse projeto, e hoje pela parte da manhã, fui dar uma entrevista aqui para a Rádio Caxias, justamente sobre esse projeto, o tema vai somar a outras atividades ocorridas no mês de novembro, não só no dia 20, porque é um mês de reflexão na qual podemos trazer este assunto à baila, eis que a formação de conceitos só se dá a partir do momento em que hajam discussões positivas e se tenham condições de instrumentalizar a população para que possamos fazer uma discussão madura. Hoje o jornal traz uma reportagem e traz a nossa descendência, vereadora. Mas nós vamos passar. E a casa, amanhã ou depois, da forma que é concebido, e não adianta dizer, porque todos os partidos políticos, da forma que é concebido hoje o sistema democrático, não estimula, não incentiva muito a representatividade negra. Isso é um fato, isso é verdade, mas nós vamos passar. E nós temos que deixar um legado aqui para que essas discussões sejam perenes. Elas não podem, enquanto nós não conseguimos atingir nossos objetivos, serem cessadas. O referido mês seria dedicado ao desenvolvimento das atividades acerca da situação em nossa sociedade e a divulgação da história e cultura afro-brasileira, constituindo-se, assim, num importante momento de conscientização do necessário respeito à diversidade étnico-racial e de combate ao racismo em suas diferentes formas de manifestação. Ressalto também a importância da promoção da valorização da etnia em nosso município, visando o resgate de nossa origem, que é a nossa matriz cultural. E constatamos que no município, e não só neste governo, em todos os governos, para que as ações sejam feitas e lembradas, a Coordenadoria da Igualdade Racial, por exemplo, ela não tem uma rubrica, vereadora Denise Pessoa, para que se tenha o investimento necessário para que as ações aconteçam. Mas isso não é só desse governo. Tanto que nós constatamos que o orçamento de 2019, R$ 3.290, valor que serve apenas, foi colocado o vereador Toigo, que hoje nós temos a discussão da LOA. R$ 3.290 para 12 meses. Nós temos para discussão. Isso, ou seja, é só para colocar na rubrica para dizer que tem. Porque com esse dinheiro dividido por 12 meses não se faz absolutamente nada para que se possa promoção nessa área. Mas não é só a Coordenadoria da Igualdade Racial. Das 5 coordenadorias vinculadas à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social, para apenas 2 não foram destinados recursos para o desenvolvimento em suas atividades no decurso do próximo ano. Solicito uma declaração de líder. Declaração de líder da bancada do MDB, sai com a palavra o vereador Edson da Rosa. Onde nós estamos, então, presidente, propondo na sequência, uma declaração de líder ao PT. Uma emenda ao orçamento retirando R$ 50 mil da verba publicitária do gabinete do prefeito para ser repassada à Secretaria da Segurança Pública, mais especificamente para as coordenadorias da Juventude também, que não tem rubrica necessária,
aos jovens aqui, vereador Rafael Bueno, e da igualdade racial. Por isso, nobres colegas, conto com o apoio para a aprovação da matéria que hoje está em pauta. Nossa reflexão para o dia de hoje é de que devemos acreditar em alguma coisa que no mundo realmente está mudando. Que antigos paradigmas ruindo e que seguimos em direção a dias melhores, de respeito entre os povos e da justiça entre os homens. Sabemos que as esperanças de milhões de pessoas não devem estar depositadas nas mãos de poucos, mas semeando nos corações de todos nós. No Brasil, onde hoje reside a maior população negra do mundo depois da Nigéria, há muitos avanços a serem comemorados. Embora estejam em desvantagem em todos os indicadores econômicos e sociais, nós, negros, estamos aumentando nossa participação na sociedade. Insípida ainda, mas estamos avançando. O importante é não estarmos parados. Não podemos esquecer, porém, que se houve esse avanço, e hoje o negro está conquistando espaços importantes na sociedade, a discriminação ainda está presente. Para o negro, o grande desafio será a sociedade toda perceber que é na diversidade que estão centradas as riquezas mais preciosas do ser humano. Diferença sim, desigualdades não. E para ir encaminhando o final da fala, depois eu vejo que vereadores querem a partes, reafirmo que não devemos abrir mão de acreditar no papel da educação, no seu sentido amplo, para com um instrumento inabalável de transformação social, capacitação moral e intelectual contra a intolerância racial manifestada pela discriminação e racismo. Devemos educar pais e filhos, professores e alunos e a sociedade em geral sobre o valor da pessoa humana e o respeito à sua diversidade e sua dignidade como manifestação de grandeza de espírito e progresso da sociedade. Ou seja, somente com o conhecimento conseguiremos demover toda e qualquer forma de preconceito onde as pessoas serão avaliadas pelas suas capacidades e aptidões adquiridas ao longo da sua vida, conforme as oportunidades que lhe forem apresentadas. Então, é justamente isso que nós queremos provocar hoje. Hoje, o mês que vem, o outro mês, ou seja, dando continuidade, porque essa discussão, essa matéria é mais ou menos que nem o Dia da Bandeira ontem. Quantos lembraram que ontem era o Dia da Bandeira? E se nós tivéssemos essa noção de nação, de igualdade, não precisaríamos aqui estar discutindo. Então, nobres pares, tenho uma certeza, as pessoas assim, ficamos confortáveis? Evidentemente que não. Porque tu tem que estar paulatinamente, sempre, demonstrando que tu é uma pessoa igual a todos os outros na sua origem. Isso ninguém gosta de fazer. Eu vi o pronunciamento do vereador Velocino Nuez, semana passada, eu estava no gabinete, o vereador lhe ouvindo, tanto que falei para o senhor depois. Ninguém gosta de ser desconsiderado. Aliás, ninguém pode ser desconsiderado sem o seu consentimento. Se consentir é outra coisa, porque isso fere a pessoa por dentro. Então, muitas vezes a gente faz de conta que não ouve. Mas os instrumentos que se utilizam hoje na nossa sociedade contemporânea para desfazer uma pessoa, eles são das mais diversas formas, que infelizmente nós precisamos combater. Infelizmente não, nós temos que combater, infelizmente elas existem. Vereadora Denise Pessoa, a sua parte. Bom, vereador Edson da Rosa, primeiro lhe cumprimentar pela fala. Na sequência, importante fala nessa data. Também cumprimentar aqui a Maria Genesi, presidente do Comune, aqui Valdir Walter, presidente da UAB, e dizer que essa data ela é importante para reflexão e para a gente também pensar um pouco em tudo que a gente avançou. E aqui eu quero me concentrar um pouco na questão das cotas, as cotas para o ensino superior. Esse ano já são 6 anos da lei que criou as cotas no ensino superior, nas instituições federais.
E a gente sabe que existe muito questionamento, né, de que os negros estão roubando as vagas ou que não passam na prova, né? Primeiro é dizer que os negros concorrem, né, dentro das vagas sociais, que são, pela lei, 37,5%, mas que em algumas instituições chegam até 50%. Então, os negros entram dentro dessas cotas sociais, que seriam vindas de ensino público. Então, vindo de ensino particular, já nem concorre, né? Então, elas concorrem dentro dessa cota, não concorrem com os brancos, né? E concorre, então, e a gente tem visto muita mudança, né? Mas nesses 6 anos, agora, podemos dizer que estão se formando os primeiros negros. Eu acredito que, para quem andava nas universidades federais, a gente sabe que os negros quase não estavam nas universidades. E isso não é por incompetência, não é porque não tenham capacidade, porque para entrar na universidade tem que ter nota mínima, tem que passar na prova. Não é assim, se inscreveu, entrou, tem que passar na prova. E isso é uma política afirmativa, uma política de compensação, que vários países já têm, Estados Unidos teve por um grande período. Uhum. Então, no Brasil ainda é muito recente. É muito recente essas cotas, e ela é uma política afirmativa de compensação pelo grande período de escravidão que vivemos aqui. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, né, acabar com a escravidão, e foi um dos países que mais teve escravos. Então, o mínimo que a gente pode fazer é considerar toda essa história e seguir com essa política. Então, eu quero dizer que é uma política muito recente, a gente mal está vendo os resultados, e nos preocupa quando alguns representantes, inclusive o presidente eleito, fala contrário às cotas raciais, né? Isso é uma preocupação muito grande, porque não se resolveu ainda nem metade de todo o impacto com essa população, que a gente tem dívida, sim. E a gente precisa avançar. Então, eu quero deixar essa lembrança da importância das cotas raciais, de que ganhamos Obrigado. Todos nós, né? A universidade, a sociedade como um todo, com esses novos profissionais que estão saindo. Obrigado. Vereador Toigo e depois vereador Felipe Grêmio Maia. Parabéns, vereador Edson. Importante a sua manifestação, saudar pelo Dia da Consciência Negra. Vossa Excelência ocupa a tribuna com bastante propriedade, saudar aqui a Genecido Comune também. Nós, Legislativo, que temos uma comenda com esse nome, Comenda Zumbi dos Palmares, que visa homenagear a trajetória de pessoas que têm uma luta, que têm toda uma construção nesse sentido, uma identidade, e Vossa Excelência muito bem representa a comunidade negra nesse parlamento, aqui em Caxias, no Rio Grande do Sul. A gente sabe da sua luta, dessa sua ligação, né? E Caxias do Sul, vereador Edson, nós buscamos os antecedentes, é uma cidade que tem uma pluralidade cultural, étnica muito bonita, construída a muitas mãos desde o início da colonização europeia, passando pelos migrantes dos campos de cima da serra, vindo da metade sul da fronteira e mais recentemente haitianos, ganeses e senegaleses. Que bela constituição que se forma, essa identidade cultural, esse caldo cultural que se modifica a cada dia, a cada mês, a cada ano em nossa cidade de Caxias do Sul. Então é importante essa data sim lembrar, para que se faça uma reflexão, para que se busque principalmente uma unidade de generosidade, de solidariedade entre os povos em nossa nação. É preciso justamente cultivar a paz e a não violência. Meus cumprimentos, obrigado pela parte. Obrigado, vereador Felipe. Vereador Edson, primeiro lhe cumprimentar por essa iniciativa e dizer que enquanto houver o preconceito ainda, esses momentos de conscientização eles precisam acontecer. Né? E não só momentos específicos como esse aqui na casa, mas momentos que possam ser muito maiores que somente o mês, né, que está se propondo ou o mês que existe já nacionalmente. E algumas das áreas mais democráticas com relação à questão racial é o esporte, o senhor bem sabe disso, né, o quanto o esporte agrega, o quanto o esporte aproxima as pessoas. E quero só fazer referência, vereador Edson, eu sei que seu tempo está acabando, o Esporte Clube Bahia fez uma homenagem muito legal na abertura do Novembro Negro, onde todos os jogadores entraram com na sua camisa com o nome de um, né, desses que foram grandes lutadores com relação a esse processo de conscientização, ou enfim, que viveram várias fases da história do Brasil com relação a isso. Inclusive, o goleiro entrou com a camisa Zumbi dos Palmares. Então, depois eu posso lhe passar toda a escalação que o Bahia utilizou nesse jogo contra a Chapecoense, também era um momento bastante emblemático e que foi uma iniciativa que eu considerei bastante oportuna, interessante, que acabou conscientizando muitas pessoas e mostrando que temos sim muitas pessoas que lutam por essa causa e que se essa causa evolui e avança,
ela também tem alguém que começou lá atrás a mostrar essa realidade. Então, lhe cumprimento e também fico à disposição para lhe ajudar nessa situação toda. Obrigado aos vereadores que apartearam. Vereadora Gladys, por isso que não falei quando a senhora fez um voto no espaço das pequenas comunicações, porque iria utilizar a tribuna para falar sobre o dia de hoje, sobre o projeto, sobre o que nós estamos propondo no orçamento. Mas o mais importante disso é que nós não podemos fazer uma discussão rasa sobre esse assunto, que é muito profundo e causam feridas mais ainda. Perguntem para o homem e a mulher negra da forma que eles querem ser discutidos, porque nós estamos aí, Maria Genesi, há bem pouco tempo, já agradecendo um pouquinho da sua gentileza na excedência do tempo, vereador, sempre se discutindo as mesmas coisas. 13019, perdão, a 10639 e a 11645. Né? A gente vive, mas é muito mais do que isso tudo. Claro, como disse o vereador Felipe, sem desconsiderar a caminhada até agora aqui. Inclusive como autor da Comenda Medalha Zumbi dos Palmares, vereador Toigo. Então a gente sabe que a luta é muito mais profunda. Tomara que nós consigamos ver uma sociedade mais justa e que as pessoas, de novo, sejam avalizadas pela sua capacidade. Era esse, vereador.